Flexibilidade. Qualidade daquilo que se move com facilidade, de fácil manuseio. Mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. E na real, 89% das empresas sabem que é preciso mudar, mas apenas 3% mudam. Aumentar esse número é mais simples do que você pensa. É só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Através de uma interface moderna e digital, você faz toda a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, monta grupos de trabalho e promove benefícios flexíveis aos seus colaboradores. Tudo carregado de forma instantânea. E para facilitar ainda mais a sua vida, a plataforma permite que você deixe opções para seus colaboradores escolherem. Aí, uma vez como usuário, é só usar como quiser. Só precisa escolher um dos vários cartões digitais e fazer transações com agilidade e segurança. E como a Vi cobra a menor taxa dos comerciantes, seus colaboradores sempre têm muito mais vantagens. Porque se a gente é tão diferente, nosso benefício também tem que ser. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021, nossa quinta edição, a quinta edição do maior evento da América Latina, focado no desenvolvimento do profissional de RH. Eu sou a Jéssica Martins, sou curadora e âncora desse evento desde a primeira edição. Hoje a gente está aqui para conversar com o Rafael e com a Marta. Rafael da Vi, né, Marta da Swile. Já a gente vai contar essa história, o que essas duas marcas estão fazendo juntas. Mas antes eu vou pedir para que eles se apresentem e já contem também a relação das marcas. Rafa e Marta, sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Para a gente começar, Rafa, começa se apresentando. Prazer aí, muito obrigado aqui estar com você, Jéssica. É o terceiro ano aí já que a gente vem fazendo essa parceria. Estou feliz aqui estar aqui de novo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Macchioni. Eu sou um dos fundadores e o CEO da Vi Benefícios, né? A Vi, para quem não conhece, é uma empresa de Employee Experience. A gente foca bastante em benefícios corporativos, né? Então, nossa ideia aqui é dar um pouco mais de benefício flexível para os seus colaboradores. Em vez de você ter aquele pacote que muitas vezes não se adequa à realidade de todos, você tem um pacote mais flexível que cada colaborador escolhe como gastar o benefício dele, né? Então, ele pode alocar em vale-refeição, vale-alimentação, mobilidade, cultura, todas as categorias que a CLT permite oferecer benefício, sem ser reconhecido como salário in natura, né? Então, seguindo todas as regrinhas, tanto trabalhistas quanto tributárias. Hoje, agora em 2021, a gente acabou realizando uma fusão com a Swile, que é uma gigante francesa também no setor de benefícios e employee experience lá na França. Ele já tem um pouco mais de 10% do mercado francês em menos de 3 anos, né? E a gente brinca que foi uma fusão muito mais de pessoas, cultura e valores. Então foi algo super rápido. A gente havia conhecido o pessoal da Swile, se eu não me engano, em 2019, em uma viagem de um dos nossos sócios para Paris. Ali começou todo o bate-papo e ano passado, e nesse ano a gente fez uma fusão que foi algo super rápido, por estar muito alinhado, muito mais em visão e valor, né? E hoje a gente está aqui com a Marta para contar um pouquinho mais da Swile lá na França. Boa, Rafa, obrigada. Marta, obrigada também pela sua presença, pela sua participação. Conta um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a Swile, complementando o Rafa também. Oi, obrigada, é muito prazer e obrigada por me receber. É a primeira participação da Swile, mas, né, a primeira de muitas. Então, eu me chamo Marta Santos, eu sou People Experience Partner da Swile, na França. Como o Rafa disse, né, uma empresa que é focada na experiência do colaborador e na questão dos benefícios. Eu sou People Experience Partner, então eu realmente cuido dessa questão da experiência do colaborador, como é uma coisa que a gente faz, né, a Swile faz, a gente pensa que internamente a gente tem que ser exemplar, então realmente tentar ser intencional na experiência que a gente faz, desde o onboarding até o offboarding, passando pelo day-to-day, né, que é aquela parte de realmente capacitação, promoção e etc., e mobilidade. E a Swile é uma empresa que bem novinha, mas já está vindo quebrando muitas barreiras no mercado francês, e a parceria com a Vi realmente é uma questão de cultura, de match realmente da forma como a gente faz as coisas, os valores, visão é a mesma. Então, muito feliz de estar trabalhando
com as duas empresas juntas. Boa, Marta, obrigada. A gente vai falar um pouco hoje, pessoal, sobre como gestão de benefícios pode ser reflexo da cultura e como que a gente usa isso para potencializar, por exemplo, engajamento. E é claro, né, como sempre, a gente vai seguir uma jornada de aprendizado, contextualização, prática, enfim. E para isso, antes da gente falar especificamente sobre a relação de engajamento, cultura e gestão de benefícios, é importante a gente ter um entendimento pleno de cultura, né, Marta? Então, eu queria começar com o teu contexto, né, na sua visão, o que é cultura, né, e qual que é a relação da cultura com a experiência do colaborador? Claro. Então, a cultura realmente é um entendimento tácito, né, sobre como a gente faz as coisas numa empresa. Ela é intangível, mas ela tá lá, a gente sabe, né, como é a forma como a gente faz as coisas. Quando a gente fala em integração do colaborador, por exemplo, isso implica, né, esse saber tácito, essa integração, né, nesse entendimento de como a gente envia mensagens, como a gente interage, tudo isso. E ele existe a despeito da gente trabalhar nela ou não. A gente diz que os componentes básicos da cultura são os valores, a visão e a história, né? Que a gente já tinha falado um pouco quando a gente estava falando da Swile e da Vi, que tem, né, os mesmos valores e a mesma visão. E tudo isso é transmitido tacitamente. Mesmo que a gente não se preocupe em contar a história, ou comunicar sobre os valores ou a visão, essas mensagens são enviadas e elas fazem parte da experiência do colaborador e da forma como ele experimenta a empresa. E as experiências, elas não são todas iguais, né? Então, assim, independentemente de você ser intencional ou não sobre a cultura que você está enviando, a mensagem que você está enviando, ela está lá. E o colaborador, a experiência do colaborador é justamente a forma como ele experimenta a empresa ao longo da jornada dele. E, assim, existem momentos que importam, né? E ao curso das interações tem as mensagens que são mais importantes, que são essa questão dos momentos que importam, o reconhecimento do gestor, por exemplo, ou o PC que não estava funcionando e o tempo que demorou para poder falar com o TI, ou uma promoção, tudo isso, momentos positivos ou negativos, são coisas que ajudam a construir a experiência do colaborador e a percepção da cultura. Então, assim, quando a gente constrói, quando a gente fala, por exemplo, que a gente está construindo uma equipe de employee experience, não é que a gente está fazendo essa experiência, porque a experiência está lá. Mas a employee experience é realmente ser intencional em como a gente olha isso e como a gente está realmente dirigindo essas partes da experiência que não são função da RH, né? A cultura, na verdade, a cultura é todo mundo, a cultura é o valor de todo mundo. Se você coloca, não é porque você está colocando, né, um pôster com os valores que esses valores são automaticamente transmitidos. Todo mundo tem um valor e todo mundo vive esses valores e todo mundo transmite, todo mundo é ator dos valores da empresa, e essa é a forma como esses valores são transmitidos. E a Employee Experience, da mesma forma, quando a gente experimenta, por exemplo, quando eu dei o exemplo da equipe de TI, que às vezes é difícil, tá tendo um problema com o computador, isso também é parte do Employee Experience. Então, assim, a ideia é realmente entender esses momentos diferentes e qual a mensagem que a gente está enviando e realmente ser intencional e estratégico na forma como a gente envia essas mensagens e na forma como a gente codifica e a gente se assegura de que são os valores, a história, a narrativa e a visão que a gente está querendo que é transmitida para o colaborador. Perfeito, Marta. Tem uma palavra na sua fala que me chama a atenção desde que a gente conversou para esse conteúdo. Eu quero que ela seja gancho até para minha pergunta para o Rafa, que é a palavra intencional. A gente tem falado de cultura em alguns conteúdos aqui no Summit, e uma coisa que a gente fala bastante é que cultura existe, independente da sua vontade ou não, independente de você gostar dela ou não. A gente está passando mensagem sobre ela a todo momento. A diferença do que a gente está trazendo aqui e da ação do RH é trazer essa cultura para consciência e gerar ações intencionais. Ou seja, os seus produtos de gente, né, que eu chamo subsistemas de produto de gente, eles estejam passando mensagens representadas pela cultura. E gestão de benefícios, por exemplo, né, Rafa, é também uma oportunidade da gente passar uma mensagem sobre cultura para as pessoas, né? A maneira como a gente faz gestão de benefícios passa também uma mensagem, uma maneira que a gente não faz, né? Perfeito. Eu brinco aqui que um pouco, cultura, na verdade, são três coisinhas, né? Normalmente é aquilo que faz uma pessoa ser promovida
ou até mesmo demitida, e principalmente aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está vendo, né? Então, cultura sempre vai ter, provavelmente tem vezes que vai casar com aquilo que está escrito no material da empresa, até mesmo na parede, com palavras enormes, mas no fim do dia, a cultura são as ações que as pessoas vão fazer lá dentro e as recompensas, ou até mesmo, né, punições que elas vão ter pelas atitudes tomadas. E o gancho que a gente fala aqui um pouco de benefício, é aquela brincadeira que a gente sabe, né? Que tem muito banco de vez em quando que fala que é digital, mas você vai numa agência e não tem nem Wi-Fi, né? Então a gente brinca que benefícios é algo parecido, né? Então muitas vezes a empresa fala que tem autonomia, que confia nos colaboradores, mas se você vai ver um básico, que é uma pessoa poder escolher como vai utilizar o pacote de benefícios, não é feito, né? Porque ele não vai ter autonomia para escolher como ele utiliza. Então a gente acredita que sim, são sinais importantes, né? Se você quer falar que é uma empresa flexível, que dá autonomia para o colaborador, acho que isso tem que estar, não, obviamente, no dia a dia do trabalho também, porque não adianta dar benefício flexível, mas a pessoa não poder tomar, não ter nenhum tipo de tomada de decisão, né, de autonomia no que ele vai fazer. Então, eu acho que é um pacote por inteiro, né? Desde ela conseguir ter essa autonomia, desde ela poder escolher o pacote de benefícios que melhor se adequa à realidade dela. Então, a gente vê que isso são vários pequenos sinais que, quando você junta ao todo, mostra a cultura da empresa, né? Então, a gente acredita, sim, que o pacote é importante. A gente sabe que dar benefício flexível não é dar um cartão que a pessoa vai poder sacar, fazer o que ela quiser, né? Tem as regras que têm que ser seguidas. A Vi vem justamente para poder fornecer isso de forma legal e segura para as empresas. E isso a gente acredita, sim, que é um recado, né? E muito bem como a Marta falou, a gente brinca aqui que aqui dentro a gente tem que ser casa de ferreiro e espeto de ferro, né? Se a gente é uma empresa de employee experience, a gente tem que ser o maior exemplo, tem que ser a própria empresa dentro de casa, né? Então, não é à toa que você olha assim uma Vi, uma Swile também, nós somos Great Place to Work, né? Então, as pessoas gostam de trabalhar aqui, elas vêm para cá, e o que a gente sempre é muito sincero é que startup não é aquele céu de cor-de-rosa, né? É uma empresa rápida, de alto crescimento, então muitas vezes os processos estão sendo feitos, nem tudo está redondo, mas ainda assim o ambiente de trabalho é bom, é positivo, as pessoas estão felizes, estão engajadas de vir trabalhar aqui, né? Então, acho que no fim do dia, cultura é tudo isso, são esses pequenos sinais, desde uma contratação, de uma promoção, de uma demissão, do pacote de benefícios, até mesmo de como você vai estruturar a carreira da pessoa, né? Se você vai dar algum suporte de educação ou não. Cultura é uma junção de tudo, não é só o que está escrito na parede. E assim, né, para fechar um pouco essa pauta, né, da relação de benefício com cultura, se você dá somente os benefícios regulamentados, né, o mínimo que um sindicato, enfim, está dizendo que você tem que dar, você está passando uma mensagem. Se você entrega aqueles benefícios com um upgradezinho, porque você entende que aquilo é muito pouco, às vezes para a localidade, enfim, porque tem muito tempo que não reajusta, ou alguma coisa nesse sentido, ou seja, faz uma pequena adaptação, você está passando uma outra mensagem. Se você amplia a sua carta de benefícios, né, não trazendo somente nos valores e os benefícios que, por exemplo, são regulamentados, você passa uma outra mensagem. Se você amplia a carta as possibilidades de benefício, dá flexibilidade, dá autonomia, aumenta os valores, você passando uma outra mensagem. Quando eu falo mensagens, são ações, comunicações, mensagens que reforçam a cultura, né? Então, é esse o ponto principal que a gente quer trazer quando a gente está falando de gestão de benefício. Uma coisa é você dar benefício, outra coisa é você gerir benefício estrategicamente para poder impactar o teu negócio, engajar as pessoas e passar uma mensagem de cultura como os outros produtos de gente, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente reforçar. Marta, o que benefício, na sua visão, tem a ver com a experiência do colaborador? Assim, qual que é a relação que você traz para a gente sobre esses dois pontos? Tem tudo a ver, porque, né, hoje o colaborador ele não quer ser mais visto só como alguém que está ali, tipo, só um trabalhador na empresa, sabe? Ele quer realmente que a empresa seja capaz de entender e de acolher ele enquanto pessoa e acompanhar as mudanças que ele pode ter ao longo da vida. Então, assim, a empresa ser capaz de fornecer benefícios flexíveis, então, de forma que ele teve uma mudança na vida e aí ele teve que alocar os benefícios de uma outra forma, e a empresa dá autonomia e confiança para ele fazer isso. Então, assim, dessa vez eu quero investir no inglês, e aí eu quero, tipo, investir na capacitação e vou usar os benefícios para isso. Ou então, não, dessa vez eu vou usar um budget para poder, esse budget que era alocado, para poder fazer... Sei lá, eu tive uma questão onde eu preciso de gastar mais com alimentação esse mês. Então, assim, ser capaz de acompanhar sem que ele tenha que pedir, sem que ele tenha que ir lá e falar, assim, realmente fazer com que a experiência ele nem vai perceber, assim, mas a empresa
conseguiu acompanhá-lo de uma forma que ele não teve que ir lá e pedir, que ele teve que falar com o RH. A empresa simplesmente acolhe ele enquanto pessoa e as mudanças que ele pode ter na vida. Então, assim, isso manda não só uma mensagem que é super forte, mas também faz parte, mais uma vez, né, da forma como ele experimenta essa empresa em todos os momentos do dia a dia, né, da forma do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. Muito bom. Rafa, querendo ou não, quando a gente fala de gestão de benefícios e a gente introduz flexibilidade e autonomia nessa conversa, a gente também está mudando a perspectiva de trabalho do RH, né? Porque eu lembro quando eu era RH, era uma coisa bem assim, tanto as parcerias quanto benefícios, né? Aquelas desconto em faculdade, em cursos de inglês, em outras coisas que a gente ficava ali em paralelo tentando trazer para perto, tinha muito mais a ver com uma demanda ativa do colaborador e não do RH, de tentar entender o que é importante para aquelas pessoas, né, e trazer talvez autonomia e flexibilidade, muito mais pontual, né? Seria legal se a gente tivesse 10% de desconto numa faculdade, alguma coisa assim, né? Quando a gente trabalha isso, como eu disse ali no começo, trazendo flexibilidade e autonomia, a gente está mostrando um RH muito mais ativo, né, que está querendo passar uma mensagem de autonomia e independência do que um RH passivo, que no geral é como a gente está acostumado a se posicionar. Você concorda? Perfeito. A gente acredita assim que ainda tem um pouco de confusão aqui, né? Muitas vezes algumas empresas deixam esses trabalhos que eu acho que não é nem o papel do RH ficar olhando parceria. Isso, por exemplo, é um papel muito mais da Vi, né, como um parceiro do RH do que o RH. O papel do RH é muito mais importante do que ficar fazendo, vê um desconto aqui, vê um desconto ali. Ele tem que pensar muito mais em processo de treinamento, evolução de carreira, processo de contratação, até mesmo processo de offboarding. Então, assim, a gente acha que o RH tem que ter um papel estratégico na mesa das empresas, né? A gente fala que no fim do dia, o seu maior ativo vai embora todo dia. Então, você tem que estimular ele para trazer bem, e não é só questão de salário, né? Muitas vezes você pode ter um salário competitivo, mas se a pessoa não tiver perspectiva de crescimento, de autonomia, de crescimento, ela não vai ficar, né? Então você tem que olhar outras coisas que as pessoas tendem a ficar, e esse sim é um papel do RH, junto com todos os gestores, para olhar de como trazer um ambiente bom para você atrair os melhores talentos, que é muito difícil. Um ambiente em que as pessoas que não basta atrair, tem que reter, as pessoas querem ficar, né? Aqui na Via a gente fala que, cara, isso aqui vai ser uma jornada de 10 anos, a gente pensa muito no longo prazo, então a gente quer ter colaboradores que estão aqui dentro com a gente, e a gente vê o RH sim com esse papel de como nos ajudar a fazer isso. Esses trabalhos que você acabou falando um pouco aqui, a gente acredita que é algo muito mais de papel como parceiro como a Vi, né? Porque, a gente tem até mais poder de negociação pelo tamanho da base de clientes que a gente tem para ver essas parcerias. É um local que, em média, o usuário da Vi usa o aplicativo 16 vezes por mês, então ele acessa, é muito mais fácil ele ver lá, pegar um cupom, utilizar o desconto. Então a gente já tem hoje, só para você ter noção, 1.100 parceiros dando desconto. Então, assim, desde faculdades como FGV, até mesmo grandes marcas de mercado, então, assim, de todos os setores. Então, para a gente é mais fácil negociar isso e colocar no aplicativo em que as pessoas vão utilizar, né? Então, a gente acredita que o RH tem um papel muito mais estratégico do que essa questão de parcerias. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você falou logo no começo da sua fala, quero pegar esse gancho para deixar a minha mensagem final, né? Quando o Rafa falou assim, esse papel de correr atrás de desconto, de parceiro, de benefício é da Vi, que é parceiro do RH. Eu acho que está na hora da gente, como RH, entender que tem coisas que a gente tem que colocar a mão e tem coisas que a gente não tem que colocar a mão, porque o nosso tempo é estratégico, a gente tem que usar ele para desenvolver soluções que exijam o nosso tempo ali, a nossa atenção, maior complexidade, para a gente conseguir resolver problemas complexos. E a gente precisa de parceiros para isso. Né? A gente precisa de alguém colocando a mão na massa, pessoas e empresas que realmente deem conta de nos apoiar nisso, né? Eu acho que às vezes os RHs, eles se abstêm de trazer parceiros, consultorias, metodologias, tecnologias para dentro de casa, querendo fazer tudo, quando na verdade o nosso papel de fato que é ser estratégico e resolver problemas de gente complexos, ajudar a empresa a crescer, a liderança a crescer, o time a performar, a gente acaba não fazendo porque não tem tempo, tá correndo atrás, como eu corri por muito tempo, atrás de faculdade, para ver se eles queriam fazer parceria com a minha empresa, para ver quantos % seria, para fazer contrato, para comunicar isso. Gente, é uma confusão, é um tempo que você perde fazendo isso, que não tem a menor necessidade. Tá cheio de soluções aí no mercado para nos ajudar com isso. Rafa,
Marta, obrigada pela participação de vocês, pelo tempo, pelo conteúdo. E Rafa, se as pessoas quiserem continuar esse papo com você, conhecer um pouquinho mais da Vi, da Swile, como faz? Como é que você está no LinkedIn e onde estão os conteúdos de vocês? Ah, perfeito. Bom, eu que agradeço a oportunidade de bater esse papo. Se quiser bater um papo conosco, pode tanto me adicionar no LinkedIn, é Rafael com PH, então Rafael Macchioni, Machioni. Também pode me mandar um e-mail, é rafa, com ph, @vi.digital, não tem .com.br, então pode mandar um e-mail lá, eu respondo também. Essas são as nossas redes, a gente tem bastante conteúdo bem bacana no nosso blog, que é blog.vi.digital, lá tem bastante artigo, já você inclusive escreve lá também, então é um conteúdo bem bom. Esses são os principais meios, e pode seguir a Vi tanto no Instagram, no LinkedIn, a gente é sempre bem presente lá. Boa, Rafa, obrigada. E Marta, como que as pessoas conseguem te encontrar no LinkedIn se quiserem continuar esse papo com você e fazer um benchmark? Claro, muito obrigada mais uma vez pela participação. Então, eu sou Marta com TH, então, depois do Rafael com PH. Então, no LinkedIn, Marta Santos. E o meu e-mail é marta.santos@swile.co, então não é .com, é .co. Então, qualquer dúvida, se quiser continuar o papo, pode me adicionar no LinkedIn ou pode me escrever. Muito obrigada. Boa, novamente, obrigada pela participação de vocês e pelo tempo. E, pessoal, obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.